Companheiros, bem-vindos ao canal. E como já viram no título, hoje com o apoio da InMotos temos a CF Moto 450 CLC. O motor é um bicilíndrico em linha com 449 cm3. De potência máxima temos 43,5 cavalos às 9000 RPM. De binário temos 42 Nm às 6250 RPM. Temos embreagem deslizante que, em termos práticos, entre outras coisas, serve para, numa redução de caixa brusca, a roda de trás não bloquear. Na suspensão à frente temos uma forquilha telescópica invertida e atrás temos um monoamortecedor central. O pneu da frente é um 130/90 roda 16 e atrás também roda 16 temos um 150/80. Travagem à frente a cargo da J. Joan e temos um single disc de 320 mm e atrás o single disc é de 220 mm. O depósito tem uma capacidade para 12 litros. Um pormenor interessante nesta máquina é que, em vez daquela corrente normal de transmissão, temos correia de fibra compósita. O peso em ordem de marcha são 183 kg e a distância do banco até ao solo são 690 mm. E sem mais demoras, vamos para test ride. Companheiros, vamos lá aí ao test ride. A chavinha tem este pormenor que é aqui do lado. Portanto, já estamos aqui a ligar a ignição. Este TFT de 3 polegadas e meia, acho que é de 3 polegadas e meia. Muito giro, assim com um ar retro, mas com tudo, com todas as informações, conectividade, por aí fora. Vamos lá dar aqui ao start. Olha o sonido. Deixa-me aproximar aqui do escape. Aqui dupla ponteira, não é? Tem aqui uma espécie de pops and bangs ao mesmo tempo. Vamos lá bombar. Muito gira, muito gira, um aspecto incrível. E aquela qualidade em termos de toque que a CF Moto já nos habituou, não é? Convém engatar, não é? As peseiras são um pouco mais à frente, portanto são avançadas, como se quer numa cruiser. Esta posição com a perna mesmo ali à frente, que te demora a habituar aqueles primeiros quilómetros, mas depois, como já sabem, o cérebro encarrega-se do resto e põe os pés no sítio. O cérebro humano é realmente incrível. Olha a resposta aqui em baixas, vai aqui a rolar tranquilamente. Vamos aqui em quarta, sem bater. Também estou a descer muita rotação. 1000 e tal. Vamos lá para esta viagenzinha. Está aqui o semáforo vermelho. Vamos esperar aqui. Eu ainda só fiz, eu diria que aí 4 km, 4 a 5 km, desde a InMotos até aqui este spot, que é o spot oficial da CF Moto. É onde nós temos feito todas as CF Moto, a apresentação, não é? É muito engraçado esta motinha, que está aqui um conceito muito giro, vem ocupar aqui um segmento de mercado bastante interessante. Quase dominado pelas 125 e temos agora aqui uma 450. Quando eu digo dominado pelas 125, assim estas cruzas, depois temos outras com muito mais cilindrada, que também são mais difíceis de chegar em termos de bolso, correto? Esta aqui está com um preço, realmente um gajo às vezes até fica, o que é isto, não é? Está com um preço extraordinário, confiram. Eu não vou agora aqui dizer o preço, posso-me estar a enganar, e como já sabem, os preços estão sempre a variar, no fundo estão sempre a subir. Com as motas tem sido incrível a subida de preços, nestes últimos tempos tem sido, isto também há um bocado a corrida às motas, não é? Com estes engarrafamentos todos no trânsito, diários, sobretudo nas grandes cidades, a malta está cada vez mais a optar por usar mota. Além de que não é só a facilidade de te deslocares no trânsito,
mas também a economia que tens com uma moto. Claro que há motas que gastam tanto como um carro, que não é o caso desta, companheiros, que não é o caso desta. Não sei qual é o consumo estimado pela marca, mas acredito que isto não gaste assim muito. O depósito, como já disse há bocado, é de 12 litros, pá, tem mesmo aquele ar super agradável, com estes toques assim bem retro, tal como já vos disse aqui o display, pá, que é um display com uma fisionomia retro, mas que tem tudo. Assim, como visão logo principal, temos, portanto, aqui a velocidade a que vão, a mudança engrenada, o indicador que neste momento leva aos médios. Se eu metesse os máximos, teriam os máximos ali. Aqui é o conta-rotações, é este aqui digital. Este também é digital, isto é tudo digital, mas em forma mais digital, é isso que eu quero dizer. Aqui tem as horas, trip 1 neste caso. Se eu andar para o lado, aqui era para entrar nos settings, ok. Se eu andar para baixo, trip 1, ok, o consumo que está a fazer na trip 1, as horas que fez na trip 1, que teve a andar em trip 1, trip 2 a mesma coisa. Vamos continuar a mudar. Trip 2 tens o consumo que está a fazer no trip 2 e por aí fora. O consumo instantâneo, a voltagem da bateria, lá está a autonomia, o odômetro, e depois tens menus muito mais completos entrando por aqui dentro. Mas como vos digo, para não estarmos a perder muito tempo com o display, porque isto tem de facto muita coisa, é super completo, embora este ar retro é mesmo super completo. Se vocês assim desejarem muito, desde que haja para cima de 10 comentários a pedir para a gente fazer um vídeo sobre o funcionamento do display, como emparelhar e por aí fora, vão escrevendo aí nos comentários que lá se fará, ok, companheiros? Não vale a pena estar a fazer também se vocês assim não o desejarem, não é? Continuando aqui, para não nos dispersarmos, a falar nos comandos da moto, nos comandos do guiador. Portanto, muito simples estes comandos do guiador. Os semáforos estão variados, temos que dar prioridade aos espelhos, como é óbvio. Epá, isto tem um sonzinho muito engraçado, olha, muito engraçado, muito mesmo, muito fixe. Isto em baixas rola realmente muito bem, muito bem. Já vamos testar a velocidade dos travões, o que é habitual aqui no canal. Portanto, estes botõezinhos aqui servirão para comandar aí o display, para entrar nas várias opções, modificar por aí fora. Aqui temos piscas, pisca direita desfaz ao centro, pisca esquerda desfaz ao centro, a famosa buzina. Aqui atrás, deixem-me só curvar, aqui atrás, portanto tem, puxando, tem o passe, se meterem para fora, tem os máximos em contínuo, ok? E acho que aqui este lado não há assim mais nada que mostrar. Temos aqui carretes, vamos aproveitar e testar aqui a versatilidade disto no trânsito. Estão aqui, ok, isto mexe-se realmente muito bem e dá-vos uma confiança incrível, porque 690 mm, não é? Portanto é muito baixinho, é mesmo aquela posição de cruiser, centro de gravidade muito mais baixo, vais aqui super tranquilo. A máquina não é pesada, acho que são 183 kg, como eu referi, penso que é isso. Portanto é muito levezinha, muito fácil de manobrar, é de facto uma delícia, uma delícia. Continuando aqui a descrição, aqui temos o depósito do óleo do travão da frente, que tem aqui um toque muito, mas muito engraçado. Aqui traz o corte de corrente, o start, 4 piscas, como vocês sabem, são piscas de emergência, não é para andarem no meio do trânsito para serem vistos com os 4 piscas ligados. São, de facto, os 4 piscas são sinal de emergência, ok, companheiros?
Travão da frente completamente ajustável, manete de embreagem também ela completamente ajustável, sendo que, como eu já referi, a embreagem é deslizante. Característica principal, volto a referir, é numa redução rápida e brusca de caixa, numa redução, a roda de trás não bloquear. É sobretudo para isso que serve a embreagem deslizante, ok, companheiros? Tem outras coisas, mas esta é aquele sentido mais prático. Vamos passar aqui na lomba. A suspensão é firme, mas passou aqui na lomba perfeitamente bem. Vou fechar agora um bocadinho o capacete, que é aquela parte em que começa a estar muito vento, o som fica um pouco mais abafado, mas pronto, mas acho que fica fixe. Muito bem a passar aqui na lomba. Ora, vamos aproveitar, fazer já aqui um teste de travagem. Eu vou meter em sexta, como vocês sabem, eu gosto de estar com o mínimo de travagem do motor possível. Vamos aqui em sexta, vamos aqui, ora, 60 km/h, é uma boa velocidade para testarmos o travão da frente. Vou ao travão da frente, pronto, J. João, super eficaz, ABS nada interventivo, não ouvi aquele tec que às vezes até me chateia um bocadinho, travou que foi um mimo. Vou só acelerar aqui um bocadinho para dar distância ao carro que vem lá atrás. Pronto, e agora vamos reduzir então para os 60 km/h. Vamos aqui nos 60, só passar aqui esta curva e vamos ao travão de trás ver como é que ele reage. Ora, 60 km/h em sexta, vamos a isto. Oh, maravilha, maravilha, companheiros, maravilha, super eficaz. Companheiros, J. João é o que eu tenho dito. Epá, nunca vi J. João travar mal. Até agora já tenho testado várias máquinas com J. João, pá, e sempre muito, mas muito contente. Vocês sabem que isto deriva da Brembo, não é segredo para ninguém, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Portanto, Brembo é Brembo e J. João é de facto muito bom, muito bom. Tem o chamado selo do caracho, ok? Vamos então testar a motinha em aceleração, depois já damos ali mais um gás ali nas curvas, mas vamos já testá-la. Vamos meter aqui em terceira, portanto estamos aqui às 4.400, vamos lhe dar gás. Companheiros, uma 450 com uma resposta fabulosa, fabulosa. Ou seja, vais aqui em baixas a rolar perfeitamente, epá, rotação muito baixa, super tranquilo, mas quando rodas punho, pá, companheiros, é uma máquina que não é muito pesada, 42 Nm, portanto que é a força que ela te dá, tanto no arranque como em baixas. Pá, sentes mesmo que ela tem, pá, para uma 450, companheiros. Que belo disparo, que belo disparo. E tem o controle de tração ligado. Eu até posso experimentar aqui. Vamos entrar aqui no menu, acho que é aqui nos settings, estão a ver, controle de tração. Eu vou entrar aqui no controle de tração e neste momento desliguei-o, porque esta moto não tem modos de potência. E às vezes o desligar o controle de tração acaba por ser uma espécie de modo de potência. Portanto, 3.300, 3.250 em terceira, 3.300, 3.600, vamos rodar. Companheiros, era exatamente aquilo que eu suspeitava. Exatamente aquilo que eu suspeitava, porque já com a CF Moto, a NK 450 ou 400 NK, me aconteceu exatamente a mesma coisa. O Tiago avisou-me: Paulo, isto não tem modos de potência, esta não vai dar para tu curtires e experimentares os vários. Mas olha, experimenta aí desligar o controle de tração só para dares uma espreitadela. Epá, e de facto eu fiz aquilo na NK. Pá, e claro que tinha curiosidade
também experimentar nesta já não é surpresa, porque no fundo eu já sabia o que é que vinha, não é? Mas pá, companheiros, isto não é aquele efeito de que tu tomas aquele comprimido de sal e pensas que estás a tomar alguma coisa que te fez bem. Não, isto é completamente evidente. Garanto-vos, façam a vossa experiência e vão ver aquilo que eu estou a dizer. Não sei se vocês têm vindo com um som tec. Isto são os cordões aqui do meu casaco que devem vir a bater. Pá, esperemos que não tenha entrado muito durante a gravação toda. Vamos só entrar aqui na zona das curvas, vamos testar isto em curva. Eu já levo o controle de tração desligado, que é uma coisa que eu não vos aconselho muito a fazerem, porque o controle de tração deve andar sempre ligado, porque é no fundo uma segurança extra, sobretudo em dias de chuva, porque o piso está mais escorregadio e evita que a roda derrape num arranque ou numa aceleração brusca, ok? Se for então, imaginem naquela calçada portuguesa que é super lisinha, que pronto, às vezes continuo a não compreender porque é que no meio de estradas se usa muito essa calçada portuguesa. Pá, desculpem que eu gosto muito, ok, é português, é típico, pá, mas numa estrada acaba por ser perigoso, é a minha opinião, vale o que vale. Vamos lá então experimentar dar um gás e fazer aqui umas curvas. Rapidamente estamos em cima deste que vai aqui à frente. Eu até vou-lhe dar, ok, muito fixe. Eu vou-vos explicar uma coisa também. A moto é extremamente nova, portanto, tudo o que é ires com acelerações bruscas numa máquina que é muito nova durante muito tempo, companheiros, não o façam. Uma máquina nova precisa de muita passagem de caixa, de vez em quando que estiques um bocadinho, estica, mas durante pouco tempo, não passes determinadas rotações, sobretudo durante muito tempo, para não danificares o motor logo de início. É todos estes cuidados que temos que ter com estas lindas meninas, pá, porque elas no fundo são aqui a nossa companhia. Como já vos disse, em termos de maleabilidade, é o que vocês estão a ver. Eu estou aqui só com as pernas a mexer na bichinha e ela mexe-se muito bem. Vamos só experimentar aqui fazer mais uma ou duas curvas. Pá, isto de facto, companheiros, esta moto confesso-vos que me está a surpreender bastante, porque pensei que como cruiser, pá, que pronto, fosse sobretudo para rolar mais em baixas, que ela rola, como já vos disse, muito bem, mas nunca pensei que ela tivesse este disparo tão bom, volto a referir, para uma 450 como esta tem, Já vamos a considerações finais, só fazer aqui estas curvinhas. Ora, muito bem, deita-se de facto muito bem. Em termos de conclusões finais, o que é que eu tenho a dizer sobre esta moto? Pá, tenho a dizer que é uma moto que vale a pena para quem gosta deste tipo de motas, destas cruiser que são excelentes para passeios, para curtires uns passeios. Pá, excelente. Uma coisa que eu não falei em termos de rigidez das suspensões, estas estão um bocadinho mais para o firme, o banco também é um bocadinho mais para o firme, mas perfeito. Não é nada que ao fim destes poucos quilómetros que eu fiz que diga que estou amassado aqui, que vou levar com ela a bater. Não, companheiros, vou perfeitamente impecável, já passei por cima de lombas, portou-se lindamente. Agora, não é a suspensão mais macia do mundo, nem o banco mais macio do mundo, mas como vos digo, vou aqui perfeitamente. Tem aqui um lugarzinho, eu não sei se dá para verem aí com essa câmera, dá para sentarem aqui um pendura, sendo que não é muito largo. Se o vosso intuito é andarem aqui muito com pendura, conseguem fazer uma pequena viagem, um pequeno trajeto, mas conseguem sentar lá o pendura, tem ali umas pezeiras impecáveis, conseguem lá sentar, mas não é propriamente
Epá, como vos digo, podem levar pendura. A minha opinião é que podem, mas para uma viagem mais longa, pá, não é muito, não será muito agradável, mas pronto, mas dará, ok, companheiros? Em termos de display, super completo, como já vos disse, muito agradado com este display, porque de facto fica muito bem encaixado aqui na motinha, muito agradável. Os espelhos, não vos falei, embora sejam destes redondos mais retro, têm uma visibilidade incrível, muito boa mesmo. Claro que espelhos mais esguios terão uma visibilidade melhor, assim mais saídos, mas este vê-se perfeitamente, e se metessem aqui um espelho de esguio ficava simplesmente horrível, é a minha opinião. Nesta moto, o espelho a usar é mesmo este, já vem de origem, e pronto. Eu ainda não vi se isto tem tomada USB, acredito que sim, porque normalmente todas as CF Moto eu acho que têm tido. Olha, por acaso não sei, que eu acho que as Naked não teriam também, não sei, mas é uma questão de verem. Eu pelo menos não vi assim grande referência a tomada USB, e agora que estou a falar no assunto, de facto não vejo aqui nada à mão, sendo que, como já vos disse, tem conectividade aqui no display com o mesmo telefone e tudo, portanto verão aí tudo o que é necessário. Inclusive tem a tal história, creio eu, acho que não estou a enganar-me, de espelharem aí o mapa, ok, companheiros? Portanto, sem mais demoras, não vos tomo mais tempo hoje. Agradável surpresa com esta máquina. Se é uma máquina que eu compraria, é com certeza dentro deste segmento. Pá, não estou a ver assim uma opção sequer melhor, não estou a ver. Se há, digam-me aí nos comentários: olha Paulo, vais experimentar esta porque não te lembraste, mas esta também está dentro do mesmo segmento, mesma cilindrada, vais experimentar e diz qualquer coisa para também teres uma noção e fazeres um comparativo. Digam-me aí nos comentários. Portanto, compraria esta moto, olha ela a sair. Compraria esta moto e pronto, e é assim, companheiros. CF Moto, acho que já tem, todas têm a provar, sempre a provar, mas estas motas estão mais que provadas que têm muita qualidade. Existe ainda muito o estigma das motas chinesas, vamos ser claros aqui com o diálogo. Cada vez menos, companheiros, tem que haver esse estigma, porque se houve no passado produtos que nos deixaram em dúvida com o país de origem, neste momento temos exatamente o contrário. Temos motas com uma qualidade incrível, carregadas de aquilo que as outras chamam extras, que nestas passam a ser o material que vem de fábrica e que e depois vão ver em termos de preço e têm que fazer as vossas contas, porque isto de facto começa a ter muita, mas muita qualidade mesmo. E CF Moto não é à toa que tem as parcerias com marcas premium como tem, companheiros. Portanto, não vos tomo mais tempo, tal como já vos disse. Falta a despedida do costume. Sejam felizes, porque isto é do caraço.